Aleluia. Aí eu me lembrei, talvez a gente dá uma risada dessas coisas, né? E aí, na hora assim, já deu aquela risada interna, mas não uma risada de deboche. Na hora o Senhor me fez lembrar dos pequenos começos, do início da caminhada, do início da jornada, de como a gente era bem mais simples do que a gente é hoje. A gente ficou muito complicado, irmão. A gente ficou muito cheio de nhenhenhé. Hoje é tudo não me toque, não me digas, respeita o meu espaço, não é assim? A gente está muito sensível, muito frufruzinho. E a gente tem que voltar ao lugar da simplicidade em Deus, amém? Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, novamente. Eu vou ler apenas um versículo, nós vamos falar sobre ele essa noite. Nós teremos depois dessa palavra uma última mensagem dessa série, ok? Serão 3 mensagens. Hoje nós vamos falar no versículo 2, 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. E aí, no próximo domingo, ok? No próximo domingo, nós vamos encerrar essa série de mensagens lendo do versículo 3 ao verso 5. Vamos ler aqui, versículo 2, 2 Timóteo 3, 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Amém. Hoje nós vamos entender um pouco das características do homem dos últimos dias. E hoje nós começaremos a falar daquilo que vai definir esse homem. E a primeira coisa que eu queria pontuar com você é um aspecto de uma das características que nós vamos destacar aqui nessa noite. O homem dos últimos dias, e aqui é o aspecto que eu já vou dizer para você, o homem dos últimos dias, ele será alguém indiferente. Repita comigo, indiferente. Eu quero que você atenta bem a isso, porque esse é um dos aspectos do que significa ser amante de si mesmo. A indiferença é um dos aspectos do egoísmo. Amém? Eu vou falar de 2 nessa noite. 2 aspectos de ser amantes de si mesmo. Claro que há muitas outras coisas aqui. A gente tem que seguir lendo os outros versículos para a gente entender o que mais compõe esse homem. Mas vamos lá. Eu quero gastar um tempinho falando sobre isso, porque a indiferença, ela representa esse aspecto desse versículo 2. Ela é o resultado de um coração que já não se importa mais com o que ouve ou é preciso. Eu quero chamar a sua atenção para algo. E aqui vai ser uma noite de muita reflexão para cada um de nós. Por quê? Porque se nós estamos ouvindo e não estamos dando importância e atenção, é bem provável que a indiferença já ganhou lugar no nosso coração. E essa é uma característica dos homens dos últimos dias. Amém? Então, o resultado de um coração que não se importa mais com o que ouve e é preciso se chama indiferença. E ela é responsável por fazer com que o homem não dê atenção, ignore e rejeite aquilo que está sendo dito. E é o que vai acontecer com os homens lá de fora. Você acha que Deus nos últimos dias vai se calar? Deus vai continuar falando. Mas o que vai continuar acontecendo é que os homens que o negaram, que os homens que o rejeitam, os homens que são amantes de si mesmo, continuarão sendo indiferentes à voz de Deus. Então, quanto mais da verdade é transmitida a nós, e menos importância damos, mais revelamos indiferença e um coração que não está disposto para Deus. O tempo todo aqui eu vou fazer um paralelo com as pessoas no mundo e com as pessoas da igreja, amém?
Então, quando eu falar de um, eu estou falando de todos, de lá e de cá, tá bom? Mas veja, quanto menos importância damos, mais nós estamos revelando que o nosso coração não está disposto para Deus. E a maneira como nós trataremos o que nós estamos ouvindo dirá se nós estamos sendo indiferentes ou não. E acredite, irmão, a indiferença é algo facilmente percebida. Escuta isso aqui. Eu vou falar isso aqui, mas não é para pôr medo em você nem nada. Mas todas as vezes que você está sendo indiferente àquilo que você está ouvindo, eu percebo. Todas as vezes. Você vai perguntar para mim, por que eu percebo? Porque a indiferença se manifesta na expressão. E eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. A Bíblia fala assim, que um coração alegre aformoseia o rosto. O que significa isso? A expressão que está dentro do seu coração salta para fora. Quando você está feliz, você não sorri? Você não se expressa? Você não fica esparolado? Não é assim? A indiferença se manifesta da mesma forma. Então, quando você está ouvindo algo e você está indiferente àquilo que está ouvindo, se manifesta no seu rosto e você nem percebe. E veja isso. Deus testemunha contra o seu povo exatamente por causa dessa indiferença. Olha o que Deus vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 36, verso 15 e 16. Eu estou só fazendo aqui um pano de fundo para chegar no assunto em si, tá bom? Olha o que Deus diz aqui, sobre o seu povo. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, agora olha isso aqui. Eles zombaram. Irmão, zombar, para você zombar, você precisa se expressar. Ok? Eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. A indiferença faz com que a gente despreze o que a gente está ouvindo. Caçoaram das profecias. Caçoar, irmão, é se expressar. Lembra quando foram caçoar do profeta Eliseu? Lembra? Seu careca. Eliseu ficou bravo, amaldiçoou aquelas crianças e veio a ursa e... Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Outras versões dizem que não houve remédio. Esse texto nos mostra que houve uma reação física do povo em relação ao que ouviam. Eles claramente manifestaram a sua indiferença diante do que o Senhor estava lhes dizendo. E como que eles manifestaram a indiferença? Zombando, caçoando, se expressando. Quem entendeu? E qual foi a consequência? A consequência foi que Deus julgou o seu povo, assim como Deus julgará o homem dos últimos dias por não dar ouvidos a ele. A indiferença faz com que você cerre os seus ouvidos, tape os seus ouvidos para aquilo que Deus está dizendo. E assim como Deus julgou seu povo, que escolheu não ouvi-lo, Deus vai julgar o homem dos últimos dias por não ouvi-lo. E deixa eu destacar algo nessa passagem. Aqui diz que nada mais se pôde fazer. Eu quero que você pense sobre isso. Deus está falando aqui que depois de falar por inúmeras vezes, de várias formas, e o povo rejeitar, e o povo ser indiferente com o que ele estava falando, nada mais podia ser feito. Se nada mais podia ser feito, o que veio? Juízo. Agora, note, porque se Deus precisou julgá-los, não foi algo repentino, não foi do nada. O Senhor insistiu em muito com eles. O problema é que, quando o homem decide rejeitar o que ouve, ele perde a oportunidade de abraçar a graça, a misericórdia e o amor, e a mudança. E quando ele rejeita, porque ele está sendo indiferente ao que Deus está dizendo, ele perde tudo isso, só acaba restando para ele uma única coisa: o juízo. A nossa geração tem um problema com essa palavra, irmão, juízo. Porque ela é muito ofensiva para os nossos ouvidos sensíveis. E não parece combinar com esse Deus de amor.
Irmão, a Bíblia diz, no Salmos 89:14, justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo. Quando você ouvir, ou você lê na Bíblia, falando de juízo, acredite, Deus é amor, mas Ele é justiça. E a justiça manifesta duas coisas: ou ela inocenta, ou ela condena. Amém? Ou ela absolve, ou ela traz juízo. E aí o versículo termina dizendo assim, ó, vou repetir ele: justiça e juízo são a base do seu trono, amor e verdade vão à sua frente. Então, antes da justiça e o juízo virem, Deus primeiro manifesta seu amor e sua verdade. Quem a abraça e recebe justiça, mas quem a rejeita recebe juízo. Os homens não são julgados sem antes terem sido alvos de muita graça, verdade e amor e as ter rejeitado. O que significa que o homem dos últimos dias chegará a um estado não porque o Senhor deixou de amá-los e querer salvá-los, mas porque se tornaram tão indiferentes a Ele, que foram para um caminho que não querem voltar. Eu vou repetir. Por que Deus vai trazer juízo sobre aqueles que não querem ouvi-lo? Não é porque Deus deixou de amá-los ou deixou de querer salvá-los. É porque eles escolheram insistentemente não dar ouvidos a Deus e escolheram ir por um caminho sem volta. Acredite, os homens escolherão um caminho e insistirão nele até o fim. E isso está na Bíblia. Em Apocalipse 22:11, diz assim: que o mal, falando do indivíduo, que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Deus não está aqui determinando que o homem mau continue a ser mau, que o impuro continue a ser impuro. Ele está apenas revelando um caminho que esse homem insistiu em andar. Deus não está aqui determinando: ô mal, eu quero que você continue no seu caminho de maldade. Não é isso que Deus está dizendo. Porque o próprio Senhor diz não ter prazer na morte do ímpio. Está lá em Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Isso é uma característica dos homens dos últimos dias, eles serão perversos. Eu falei isso na primeira mensagem. Mas aqui Deus está dizendo: tão certo como eu vivo, não tenho prazer na morte dos perversos. Antes, o meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se da sua maldade. Por que morrer, ó povo? Certamente, um dos responsáveis pela insistência do homem em seus maus caminhos é devido à sua indiferença a Deus. Nós já vemos em nossos dias muito dessa realidade, mas isso tende a se tornar cada vez mais intenso. E isso é um dos sinais que aqueles que estão pensando apenas em si mesmos manifestarão. Por isso vale chamar a sua atenção para algo. Observe se você não está agindo com indiferença para com Deus e sua palavra. Olhe para a sua vida, irmão. Olhe para aquilo que, diante de tudo aquilo que você está ouvindo, olhe e observe e considere como você está fazendo e como você está vivendo e o que você está fazendo diante daquilo que você está ouvindo. E se você for realmente sincero consigo mesmo, ser de verdade, você vai começar a encontrar, dentre as muitas palavras que Deus tem te falado, você vai começar a encontrar a sua indiferença diante de muitas coisas. Como assim, pastor? Indiferença? Deus tem nos ensinado sobre muitas coisas, mas a insistência em se negar a andar naquilo reflete a nossa indiferença ao que Ele está dizendo. Observe como você tem tratado as coisas que tem ouvido. Porque se elas não representam para você alguma prioridade de Deus, é provável que a indiferença já te alcançou. Agora escute isso aqui.
Escuta, irmão. Aqui vai meio que um puxão de orelha para você. Nunca trate, porque o que eu vou dizer aqui, irmão, acontece muito. Aqui. Não estou falando fora daqui não. Fora daqui também acontece. Mas o que você vai ouvir acontece muito aqui. Nunca trate o que você ouve aqui, nesse lugar, com menos importância do que aquilo que você ouve fora daqui. Porque senão, além de indiferente à palavra de Deus nesse lugar, você é conveniente. Porque a gente é excelente para ouvir e dar valor às coisas que a gente ouve lá de fora, de outras pessoas. Mas quando a gente está aqui, a gente é indiferente à voz de Deus nesse lugar. Isso, além de ser indiferença, é conveniência. O que é conveniência, pastor? Eu ouço quem eu quero. Eu ouço o que me interessa. Se você em algum momento, ou de fato, acredita que Deus fala de alguma forma aqui, então você tem que começar a colocar em prática o que você está ouvindo. Agora, se você já não acredita mais, se para você é só mais uma palavra, então é melhor você colocar as barbas de molho. Vale ressaltar que cada uma dessas características que nós lemos no texto, elas já existem, porém, numa medida específica. Mas isso será intensificado nos últimos dias. Por isso é importante para nós que agora, no tempo presente, lidemos com coisas que já existem dentro de nós, para que essas coisas não aumentem com o passar dos dias. Tudo aquilo que não resolvermos dentro de nós, com o passar dos dias, aumentará. Porque a Bíblia diz que o ímpio continue na sua impiedade. Se há maldade dentro de mim, dentro de você, e isso não é resolvido, e não é porque Deus não quer, é porque a gente não se permite ser tratado, porque você não resolve, isso vai aumentar. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quem entendeu? Então vamos à primeira característica que Paulo descreve no verso 2. Ele chama aqui de amantes de si mesmos. A indiferença é um aspecto da característica dos amantes de si mesmos, ou egoístas. Vamos entender o significado da palavra egoísta. Escute, ela significa excessivamente preocupado com seus próprios interesses. Atenção nessa palavra, excessivamente. O amante de si mesmo, o egoísta, ele é excessivamente preocupado com seus próprios interesses. Isso nos dá a entender que haverá um excesso de si mesmo nos últimos dias. É interessante notar que a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, sim ou não? Mas não amar a si mesmo de maneira excessiva. Por quê? Porque isso se torna egoísmo. Ame o próximo como a ti mesmo, mas não ame a si mesmo de maneira excessiva, para que você não se torne egoísta e fique pensando só em si. O homem dos últimos dias, ele terá construído dentro de si uma fortaleza pessoal que só caiba a ele. Eu vou repetir. O homem dos últimos dias vai construir uma fortaleza pessoal e só cabe ele lá dentro. O seu compromisso será consigo mesmo e com o seu bem-estar acima de qualquer outro interesse. E veja o que a Bíblia diz sobre não buscarmos somente aquilo que é do nosso interesse. Filipenses 2, verso 3 e 4. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. O homem dos últimos dias não terá mais peso pelo coletivo dentro de si. Eu vou te dar uma palavra com muito amor e carinho. Se dentro de você não existe mais peso pelo coletivo, se dentro de você não existe mais peso pelo corpo, se dentro de você não existe mais peso para trabalhar para os seus irmãos, para servir os seus irmãos, irmão, você está num lugar muito ruim. Porque essa é uma característica dos egoístas. O homem dos últimos dias, ele será um exército de um homem só. Já ouviu essa expressão? O exército de um homem só? É o homem dos últimos dias. Ele estará tão mergulhado em quem ele é, que ele morrerá afogado dentro de si mesmo. Esse homem será egoísta e movido pela ambição.
buscando sempre o benefício próprio, mesmo que isso prejudique os outros. Você conhece alguém assim? Alguém que, para se dar bem, não pensaria duas vezes em puxar o seu tapete? Alguém, para se dar bem, não pensaria duas vezes em entregar a você? Você conhece alguém assim? Eita. Ele será ganancioso e acumulará para si. Preste atenção agora. Porque eu comecei falando da indiferença como um aspecto do egoísmo. Agora você ouvirá outro aspecto do egoísmo. O egoísmo, irmão, agora eu quero muita atenção ao que você vai ouvir. Primeiro aspecto do egoísmo, indiferença. O egoísmo está intimamente, eu disse o quê? Ligado à avareza. Esse é o outro aspecto do egoísmo, avareza. A parábola do rico e insensato de Lucas 12, eu citei ela nos cultos atrás, ilustra perfeitamente quem vive apenas para si mesmo e para acumular bens na terra, sem generosidade com os necessitados e sem riqueza diante de Deus. Salomão vai dizer em Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com seus rendimentos. A avareza, irmão, ela não revela apenas o apego a coisas materiais e ao dinheiro, ela revela um coração egoísta. O avarento está revelando não apenas o apego ao bem material, está revelando um coração que só pensa em si mesmo. Ela é também o desejo desordenado e incontrolável de acumular riquezas, acompanhado de uma profunda recusa em compartilhá-las ou gastá-las mesmo quando necessário. Escute, o avarento, ainda que tenha muito, ele tem dó de gastar o que tem. Não, eu vou dizer de novo. O avarento pode ter 1 milhão na conta, ele tem dó de gastar aquele 1 milhão, seja com ele ou seja com outro. Entenda o que você vai ouvir agora. A infidelidade de muitos, no que diz respeito a contribuir, a compartilhar os seus recursos, está relacionado à avareza dos seus corações. Eu vou repetir. A infidelidade em compartilhar o que Deus coloca nas suas mãos está relacionado à avareza do coração. Muitos não são fiéis a Deus dos seus recursos porque são fiéis a si mesmos e a seus próprios caprichos. Eu vou dizer de novo. Muitos não são fiéis a Deus nos seus recursos porque são fiéis a si mesmos e aos seus próprios caprichos. Veja alguns padrões que caracterizam a avareza. Número 1, olha os padrões. Apego excessivo. A pessoa coloca o valor material acima das relações, da ética e do bem-estar. Ou seja, meu carro é meu carro e é só meu. Minha casa é minha casa, é só minha. Meu dinheiro é só meu e é só meu. Apego obsessivo. Só ele desfruta. Só ele, é dele. Número 2, outro padrão da avareza. Medo da escassez. Uma sensação constante de insegurança. Como se o que ele tem nunca fosse o suficiente. Ou seja, ela precisa acumular mais e mais para que nunca falte. Afinal, a sua segurança e confiança está no acúmulo dos bens que possui. O avarento tem a sua segurança, o seu descanso, a sua confiança no acúmulo de bens que possui. Então o que ele precisa fazer? Com medo de faltar, ele vai acumulando. Ele vai acumulando, irmão. Ele vai enchendo depósito e é mais e é mais. Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 17 ao 19, olha o que ele diz. Ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Agora olha o 18. Diga-lhes que usem, não, preste atenção aqui. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. O que você acha que é fazer o bem? É só você usufruir dele? Ô, irmão, você quer ouvir uma sinceridade do meu coração? Eu queria que você tivesse muito dinheiro. Mas eu não queria que só você desfrutasse dele.
A pergunta é: o pouco que você tem, quem mais está desfrutando junto com você? Porque falar amém por muito é ótimo, mas falar amém por pouco, Deixa eu continuar lendo. Diga-lhes que use o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos para repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Terceiro padrão da avareza: recusa em desfrutar. O avaro, que é o avarento, ele sofre para gastar dinheiro consigo mesmo ou com os outros, vivendo muitas vezes de forma precária, apesar de possuir recursos. Diferente da simples poupança ou do planejamento financeiro, que são hábitos saudáveis, na avareza o dinheiro perde a sua função de ferramenta e se torna o objetivo final da vida. É aquela história: o dinheiro deixa de ser um servo e passa a ser um senhor. Quem entendeu? Certa vez eu li uma frase, olha que frase, irmão. Essa frase dizia assim, essa frase é poderosa. A frase dizia: quando você estiver prosperando, não aumente o muro, aumente a mesa. Você não falou amém porque eu acho que não é algo que você quer fazer. Eu acho que você quer levantar um muro. Quando você estiver prosperando, não aumente o muro, aumente a mesa. Os recursos foram feitos para ser usados e não idolatrados. O avarento idolatra o dinheiro, o amor a ele. Quando ele está sendo idolatrado, um muro é levantado ao redor dele. O egoísta, que também é avarento, aumenta o muro e não a mesa. O homem dos últimos dias terá um interesse exacerbado pelo lucro. Qual foi a palavra que eu disse? Eu não disse exagerado, eu disse exacerbado. São duas coisas diferentes. Exagerado é quando alguém ultrapassa uma medida. Exacerbado é quando se intensifica a medida que já foi ultrapassada. Hoje os homens são avarentos e egoístas de maneira exagerada, mas nos últimos dias será exacerbado. Eles vão ultrapassar essa medida. Ou seja, hoje os homens já são egoístas dessa forma exagerada, mas eles vão ultrapassar essa medida. Se você acha que as pessoas amam o dinheiro hoje, espere um pouco mais e você verá o que a ganância as tornará. Veja, Deus colocou recursos na terra para o homem desfrutar, mas note como a ganância tem feito o homem explorar esses recursos. Ele destrói a natureza e o seu ecossistema e explora outros homens, muitas vezes o escravizando para obterem cada vez mais lucro para si mesmos. E mais uma vez entenda, as características do que Paulo descreve em 2 Timóteo como pecados irão aumentar em sua medida. Vou repetir, irão aumentar em sua medida. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia mostra isso para a gente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a medida do pecado aumentando. Em Gênesis 15, Deus fala de um povo chamado amorreu. E lá diz que a medida do pecado deles ainda não havia se enchido totalmente. Mas quando isso acontecesse, o Senhor o julgaria. E isso aconteceu 400 anos depois que o Senhor disse. Uma medida aumentou. Jesus vai falar aos mestres da lei e fariseus em Mateus 23:32. Acabem, pois, de encher a medida do pecado de seus antepassados. Em Apocalipse fala dos pecados da Babilônia, e que a medida dos seus pecados transbordaram, e o julgamento de Deus chegou para ela. Agora veja o que o Senhor diz para o seu povo 2 versículos antes disso acontecer, lá em Apocalipse. Apocalipse 18, verso 4 e 5. Quando Deus vai falar da Babilônia, que a medida do pecado dela transbordou, olha o que Deus fala para o seu povo 2 versos antes. Apocalipse 18, 4 e 5. Então ouvi outra voz do céu que diziam: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. O que Deus está dizendo? Aqui, nesse texto de Apocalipse, é os últimos dos últimos dias. Está falando dos homens dos últimos dias.
Está falando da Babilônia dos últimos dias. E está dizendo que o pecado dela se acumulou. E Deus diz: sai do meio dela, para que vocês não se tornem como ela. Isso nos mostra que há uma medida que aumentará até lá. E lembre-se de algo que eu disse na primeira mensagem. Isso é apenas um lado da história. Porque não haverá somente maldade nesses últimos dias. Haverá, como em toda a história existiu, um remanescente. Pela sua alegria, não sei se você vai ser um. Eu estou dizendo isso para você não ficar com a ideia do negativo em mente. Afinal, um futuro glorioso aguarda aqueles que perseverarem até o fim. Então esses últimos dias requererão de nós uma postura diferente do que temos apresentado até aqui. E ele será marcado pelas prioridades que damos ou pela indiferença que demonstramos. Eu vou repetir. Os últimos dias serão marcados ou pelas prioridades que damos ou pelas indiferenças que demonstramos. Os homens revelarão cada vez mais o seu egoísmo ou o seu altruísmo. Altruísmo é a preocupação genuína com o bem-estar alheio, em ações e atitudes concretas que beneficiam os outros. Por vezes até com algum custo ou sacrifício pessoal. O amor sacrificial de Cristo foi altruísta, ao ponto de levá-lo à morte em favor de todos nós. Mas o egoísmo sacrifica esse amor ao próximo porque só se importa consigo mesmo. Agora muita atenção à expressão que Paulo usa no verso 2. Já passei da metade. Acho que mais uns 15 minutos eu termino, aguenta aí. Deixa eu tomar uma água. Olha o que Paulo diz mais no verso 2. Paulo usa uma expressão assim, ó. Serão, de ser. Olha o significado dessa palavra no original. Essa palavra significa eu sou. Quem diz que era? Quem se chamou de eu sou? Quem é o verdadeiro eu sou? Só que Paulo diz que os homens dos últimos dias serão. Escuta. Ou seja, essa expressão traz a ideia do homem estar cheio de si mesmo. É exatamente essa ideia que Paulo está trazendo quando ele diz que os homens serão. A ideia de que os homens serão cheios de si mesmo. Eles vão dizer eu sou. E essa, irmão, é a geração do eu sou. De egocêntricos e egoístas. Donos de si mesmo. Como eu comecei dizendo, nós estamos muito no me toque. Não me diga, não me faça o que fazer. Não me diga o que fazer. Você não tem direito. Egocêntrico, egoísta, dono de si mesmo. Só que, escuta isso aqui, irmão. Isso deveria acender um sinal de alerta dentro do ambiente da igreja. Porque parte dessa geração do eu sou está dentro da igreja. Parte da geração egoísta lá dos últimos dias já estão dentro da igreja. Muitos que se declaram cristãos vivem como se não tivessem um dono a qual pertencem. Eu vou dizer de novo. Muitos dos que batem no peito e arrogam para si mesmos, eu sou crente, evangélico, lá daquela igreja, é só dono de si mesmo. A Bíblia afirma, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que não pertencemos a nós mesmos e que fomos comprados por alto preço. Os homens dos últimos dias serão donos de si mesmos, mas a Bíblia diz que nós não somos donos de nós mesmos. Fomos comprados por alguém por alto preço. Temos um Senhor que é o verdadeiro eu sou, eu não sou, Ele é. A W. Tozer dizia, escuta, Cristo não veio salvar pessoas para continuarem donas de si mesmas. Então, outra coisa que você tem que refletir, talvez você está sendo dono demais do seu próprio nariz e fazendo só o que você quer e deixando de obedecer o que Deus quer. Ser dono de si mesmo, irmão, é ser cheio de si mesmo. E veja como o egoísmo se manifesta dentro da igreja. Escuta, irmão, me dá sua atenção. Hoje,
Quando você pede algo para muitos, a primeira resposta deles é: eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu não tenho vontade, eu não tenho o que fazer. E os homens dos últimos dias dirão: eu sou. E para muita gente hoje que você pede algo dentro das igrejas, a primeira coisa que eles colocam na frente é o eu. Qual é o nome disso? Egoísmo. Gente que só pensa primeiro em si próprio e não em cumprir um propósito. Essas expressões podem não parecer nada demais, porém, revelam que o eu sempre vem à frente daquilo que não é do meu interesse. Quando você diz, muitas vezes, eu não posso para algo que você precisa fazer, você só está revelando que aquilo não é do seu interesse, mas é do interesse de Deus. Agora, para nós irmos para o fim, vamos analisar o restante do verso 2 de forma rápida. Porque tudo que se segue na sequência é resultado do ser amante de si mesmo. Eu vou ler novamente o verso 2, preste atenção. Olha aqui, vou ler de novo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Agora, note, tudo que ele vai dizer daqui para frente é consequência do ser amante de si mesmo. Aí ele vai falar assim: serão arrogantes e orgulhosos. Por que eles são arrogantes e orgulhosos? Porque são amantes de si mesmos. Zombarão de Deus e desobedecerão aos seus pais e serão ingratos e profanos. Tudo isso aqui é consequência de alguém que está amando a si mesmo. Cada uma dessas outras características seguem a lógica do amar a si mesmo de forma egoísta. Então a reflexão para nós nessa noite diz respeito a observar se tais características não têm sido algo presente e persistente em nós. Você tem que olhar, irmão, se você não está insistindo em algo que você já deveria ter aberto mão. Sabe qual é o meio para mudar aquilo que representa o homem dos últimos dias em nós? Eu vou descrever para você aonde isso está. Em Tiago, no capítulo 4, do verso 7 ao 10. O meio para mudar aquilo que representa o homem dos últimos dias está aqui. Olha o que ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmão, Tiago não está falando para ímpios aqui. Mas ele chama de pecadores. Até o crente é pecador, no sentido de cometer pecados. Ok? Mas todo o contexto que Tiago está falando aqui é para crentes, não é para ímpios. E ele os manda se sujeitarem a Deus, se aproximarem dele, lavarem as mãos, purificar o coração, resolver a mente dividida e haver humilhação diante do Senhor. Por quê? Escuta, para terminar. Porque o homem que irá se preservar nos últimos dias é o homem que permaneceu dobrado e rendido diante do verdadeiro eu sou. Se nós não quisermos nos tornar como os homens dos últimos dias, aqui está o segredo: se submeter a Deus, se aproximar dele, se humilhar diante dele, se dobrar diante dele, se render diante do verdadeiro eu sou, porque você não é nada, ele é. Então nos rendemos a quem ele é e não ao que nós pensamos ser. E não quem o homem pensa ser sem estar em Deus. Você só é alguma coisa porque você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é algo novo. É só assim que nós somos alguma coisa, amém? Porque fora isso nós não somos nada. Quem entendeu? Vou parar por aqui. Eu espero realmente que você tenha entendido. E reflita sobre essas verdades. Será que o egoísmo não está sendo algo muito presente em mim e em você? Será que ele não está
apresentando indiferença e avareza? Olha para a sua vida, irmão. Julga a si mesmo. E a Bíblia fala assim, que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Paulo fala lá em Coríntios. Deixa eu falar o versículo de maneira correta. Paulo fala assim, julguem a vocês mesmos, para que vocês não sejam julgados com o mundo. Com quem? Com o mundo. Por quê? Porque o mundo vai ser julgado porque não se julga, mas nós devemos nos julgar, e ao nos julgarmos, somos corrigidos por Deus. E aí quando Deus vier, irmão, Ele vai julgar, mas não para nos sentenciar, mas para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Você entendeu? Você recebe? Fica de pé, por gentileza.